Caros alunos, agora a gente vai apresentar o bloco 6 do capítulo 6 de deriva genética do Ridley. Bom, né, na aula passada a gente tinha parado né, nesse gráfico aqui, né? Em que mais ou menos a gente diz de que com a deriva genética a gente, né, populações pequenas, o equilíbrio de Hardy-Weinberg não é o equilíbrio. Ou seja, aleatoriamente, as frequências do gene mudam de uma geração para outra. Ou seja, as populações evoluem, pois evolução nada mais é do que a mudança da frequência dos genes de uma geração a outra. A deriva genética leva à evolução da população, porque a frequência do gene está mudando. Mas ela está mudando não por uma força dirigida de seleção natural, mas sim por uma força aleatória. Pois bem, então aqui a gente tem um experimento clássico, que a gente tem 107 populações de Drosophila melanogaster que foram iniciadas com 14 indivíduos, em que a frequência inicial dos genes eram P e Q, igual a 0,5, tá bom? E aí o que acontece? Bom, em uma geração, então a gente tem aqui as gerações. Eles pegaram as frequências dos genes dessas 107 populações, provavelmente era mais e sobraram 107 no final, né? Por isso que tem esse número 107. Por que não 100, né? Ou 200? Mas provavelmente tinha mais, mas as que sobreviveram até o final foram 107. Então, originalmente, a gente tem é, a frequência do gene varia de 0,25 até 0,75. Então, veja, se você começa com a frequência gênica, uma população de 14 indivíduos, ela pode ficar no mesmo lugar, aumentar ou diminuir. Aí quando você soma tudo, algumas estão no 0,25, outras estão no 0,75 e a maioria está no meio onde elas começaram, né? Na segunda geração, a frequência do gene começa a variar de 0,13 e 0,86 e vai aumentando. Então veja, primeira geração, segunda geração, terceira geração, até a geração 19. E veja o que começa a acontecer aqui mais ou menos pela oitava geração. Começa a aparecer populações que ou fixaram o gene P ou fixaram, né, o gene Q. E a frequência aí mudou de 0 para ou 1, né? E aí, ao longo do tempo, essas populações aumentam. E todas as outras populações estão variando entre esse valor de 0 a 1. Então, entre a zigosidade média das populações varia caindo conforme as populações vão fixando anélidos, né? Então, um, o, depois de 19 gerações, a frequência gênica das populações está qualquer valor entre 0 e 1, e muitos já fixaram o gene. E olha, veja, entre a velocidade média ao longo dessas 19 gerações, vai caindo. Né? Por quê? Porque muitas populações estão fixando genes, e as populações que sobram estão próximas do 1 ou do 0, então tem poucos heterozigotos. Tá? Então, isso, na verdade, é devido a essa propriedade aqui, que, né, se a frequência do gene inicialmente é meio, ela pode não ser, né? Ela pode ser 0,1, né? Mas se a frequência é 0,5, então, o que acontece com a população? Quando o tempo em gerações, né, é igual a n dividido por 10, a variação é por volta de, né, então aqui seria 14, né, seria o n, né, dividido por 10, 1,4. A variação ia ser por volta de 0,2 a 0,8. Que, gente, é mais ou menos o que aconteceu aqui, tá? Essa primeira e segunda geração. É aqui mais apertadinho, aqui mais aberta. Então, ou seja, tempo t, n 14 dividido por 10, aí em 1,4 gerações vai variar de 0,2 a 0,8. O tempo n dividido por 5, então 14 dividido por 5, é mais ou menos 3 gerações, ele varia
de menos de 1 a mais de 9. E também bate com isso aqui, né? Então, 14 dividido por 5 dá mais ou menos 3, é mais ou menos isso que está acontecendo. De 0,9 a 0,1. E o tempo ET igual a N, ou seja, 14 gerações, muitas populações já fixaram. E o tempo T igual a 2N, tempo T igual a 2N, ou seja, 28 gerações, a população está variando de qualquer valor entre 0 e 1. Então isso aí é interessante, porque seriam 28 gerações, o valor seria qualquer um entre eles, e a maioria teria fixado. Então, aí o tempo T igual a 3N, aí fica mais achatado assim. O que começa a acontecer? Metade continua aqui, um quarto N vai para cá, um quarto N vai para cá. Então, em toda geração, a frequência vai diminuindo em todo mundo e os genes vão se fixando. Então, a tendência da deriva genética é fixar os genes. Então, depois de tempo T igual a 2N, todas as frequências são igualmente prováveis. Então, gente, a gente pode usar esse conhecimento de genética evolutiva para responder uma pergunta, né? Quando vocês se lembrarem dos nazistas e assim por diante, eles sempre falavam que você tem que purificar a raça, pois senão a raça degringola, né? Então, a ideia seria de que mutações genéticas deletérias surgem e se você não expurgar elas, elas vão ficar aí e a raça vai degenerar, né? Então, vamos pensar sobre isso, né? A população humana chegou a 7,8 bilhões em julho de 2020. Então, se a população humana sofre uma mutação deletéria, qual é o tempo esperado para a fixação ao acaso desse gene na população através da deriva genética? Então, como a gente viu estudando isso aqui e a mosca de frutas, a gente chega à conclusão de que o gene, o tempo T seria igual a 2N, né? Logo, o tempo T em gerações seria 2 vezes 7,8 bilhões, né? Isso aí seria o tempo em gerações, seria 15 bilhões, 600 milhões de gerações. Ou seja, se uma geração humana dura 30 anos, seria 390 bilhões de anos. O universo tem 14 bilhões de anos, então seria uma idade muitas e muitas vezes maior, né, do que a idade do universo. Ou seja, não se preocupe com isso. Uma mutação ao acaso vai demorar, né, um tempo inimaginável, um tempo muito maior do que o tempo total do universo, 14 bilhões de anos, para ser fixado. E, mais interessante ainda, se a frequência gênica não está meio a meio, se ela está próximo de um dos valores, é mais fácil fixar o que é comum do que é raro. Então, se você tem um alelo que é comum, que é o alelo saudável, e você tem aí um alelo mutante, que é deletério, mesmo na total ausência de seleção natural, o gene que vai ser fixado, a maior probabilidade é o gene que é o gene selvagem que está em maior número. Então, somente algumas poucas populações vão fixar o outro gene. E vamos pensar mais sobre isso. Isso vale se não houver nenhuma seleção natural. Então, vamos pensar a respeito disso. Seleção natural realmente não ocorre? Pois vocês têm um argumento, né? Com a civilização, a gente deixou de ter seleção natural, porque a gente matou todos os tigres, onças e assim por diante. A gente civilizou os seres humanos, então as pessoas não estão se matando, caçando cabeças e etc. O homicídio é raro, né? As pessoas não estão sendo selecionadas, né? Porque se tem um desastre, a gente traz comida, se a criança perde os pais, a gente põe no orfanato, isso se a pessoa não é adotada pela família ou por alguém, né? Se a pessoa está doente, a gente põe no hospital. Então, o argumento é que não tem mais seleção natural. Mas será? Vamos imaginar
que uma pessoa tem uma forte tendência né, a fazer coisas perigosas, né? A pular de paraquedas, né, dirigir sem cinto e assim por diante. E vamos supor que isso aí é genético. Se for genético, a pessoa que gosta de esportes muito perigosos tem uma chance maior de morrer do que uma pessoa que não tem. Se uma pessoa nasce com uma mutação de que torna ela muito sensível à gripe, qualquer gripe mata ela, seleção natural. Todo ano morrem pessoas de gripe. Tem pandemias, que nem a Covid. Algumas pessoas estão geneticamente, as pessoas que portam o gene do Neandertal têm uma chance maior de morrer. Então, será que a gente eliminou a seleção natural? Acho que não, né? Mas veja, se você tem uma tendência a não querer ter filhos, isso aí é genético, e outra pessoa tem uma tendência a querer ter um monte de filhos, e chega em casa, cheira, não tem cheiro de fralda, quer mais um bebê, e os dois têm isso, o marido e a mulher, e é genético, essa gene vai se espalhar como um fogo dentro da população humana. Então, será que realmente acabou a seleção natural? Mesmo na total ausência de morte, se algumas pessoas preferem ter filhos e outras pessoas preferem ter cachorros, e isso aí é genético, um gene vai se proliferar, o outro não. Então, realmente, populações muito grandes têm muito pouco deriva genética. Então, qualquer seleçãozinha natural, qualquer tendência a ter mais filhos ou a sobreviver melhor, porque você não toma riscos, você nunca bebe, ou quando você bebe, você nunca dirige, você chama um Uber. Isso aí foi um pouquinho genético. Pronto, a seleção natural está operando. Toda vez que você liga a chave do carro, a seleção natural está andando com você dentro do carro. Algumas pessoas batem o carro e morrem, outras não. A seleção natural nunca vai ser eliminada. Tem pessoas que têm uma tendência a tropeçar na escada, outras não. Se isso aí for genético, é, se você tropeça na escada, você tem uma chance de fraturar o crânio. Então, a gente, na verdade, provavelmente nunca vai completamente eliminar a seleção natural. Então, não se preocupe sobre isso, né? A deriva genética não vai fixar genes aleatoriamente, mesmo que tenha muitos genes. Né, carga genética e o problema da pressão de mutação só é um problema em populações pequenas, que aí as mutações podem se fixar na população pelo simples fato de que se a seleção natural é fraca dentro dessa população, a deriva genética vai ser mais forte. Mas em populações grandes, como as atuais, dos países, a chance de você fixar um gene aleatoriamente, esse medo dos racistas que tinha no nazismo e assim por diante, esquece. Não vai acontecer. Sem entrar no detalhe que com os CRIPS-A, a gente pode corrigir as mutações que ocorrem. E se uma pessoa nasceu com uma mutação genética grave, provavelmente no futuro, por terapia gênica, a gente vai consertar as células somáticas dela e ela não vai ter a doença. Então, por que se preocupar? A gente pode resolver qualquer problema no futuro breve. Bom, então a gente fechou essa parte, agora a gente vai falar sobre os tipos de modelos de fluxo gênico. E eu começo com a pergunta para vocês. O fluxo gênico é uma força que facilita a evolução ou é uma força que impede a evolução? Então fique pensando nessa pergunta, eu já volto para ela. Bom, que tipos de modelo de fluxo gênico existem? Tem vários, né? O modelo mais comum é o modelo ilha, né? As populações, imagina, populações de bem-te-vi, né? Tem bem-te-vi em tudo qualquer lugar, né? Então, elas trocam imigrantes, porque no fundo, um passarinho que nem um bem-te-vi, ele pode brigar quilômetros, né? Tem passarinhos que se saem do Alasca e vão se reproduzir na Patagônia, né? Então atravessam, né? Então, né, um bem-te-vi ele consegue facilmente migrar de Vitória para Vila Velha, né? Então, nesse modelo de ilha, as populações podem facilmente trocar genes, né? Em aves migratórias que, né, às vezes o passarinho fica cansado, ao invés de voltar para a Bahia, resolve parar no Rio de Janeiro, né? Então, as populações podem trocar genes. Então, veja, as populações, elas não estão isoladas e elas conseguem trocar imigrantes entre elas, tá?
Agora, existe também o modelo de alpônderas. O que é alpônderas? Alpônderas são aquelas pedrinhas que tem no jardim, né? Então você chega no jardim, aí você olha e tem aquelas pedras, né? E tem uma placa. Não pise na grama, pise nas alpônderas. Então é para você pisar na pedra e ir pisando na pedra, pisando na pedra, pisando na pedra. Então, ou seja, você tem populações que elas não conseguem trocar genes, que nem no modelo ilha, que qualquer população pode mandar um imigrante para qualquer lugar, né? Na verdade, é como se fosse, ao invés de ser uma população de aves que voam quilômetros, são uma população de ratinhos, né? Então os ratinhos têm que ir andando. Então, se uma mutação surge, digamos, na Bahia, para chegar em Santa Catarina, ela vai ter que migrar entre as populações da Bahia, atravessar o Espírito Santo, atravessar o Rio de Janeiro, atravessar São Paulo, atravessar Paraná para chegar em Santa Catarina. Ou seja, as populações adjacentes podem trocar imigrantes, mas as populações mais distantes não trocam imigrantes entre si. Então, qualquer gene vai ter que fazer a via crucis, né? Ficar passando de uma população para outra e, eventualmente, talvez chegue. Então, isso aí, né? Então, isso é o modelo Alpondra, né? Então, uma mutação suja, ela tem que passar pelas populações intermediárias até chegar na população lá na ponta, né? Bom, agora a gente tem o modelo continente versus ilha. Isso aí é interessante porque às vezes você tem um continente e você tem aquelas ilhas lá que eu falei que tinha aquelas cobras que recebiam imigrantes e a seleção natural eliminava as cobras listradas. Mas toda geração tinha cobras listradas porque a migração repunha o gene para cobras listradas, porque ele era comum no continente. Então, nesses casos, você não se preocupa, mas a migração das cobras verdes para o continente não é importante, porque a população da ilha é tão pequenininha comparada com o continente, que você ignora a migração de volta, né? Aí você supõe que a frequência de gene do continente continua fixa. É uma boa suposição, porque se cobras listradas têm vantagem no continente, porque ficam protegidas no meio da grama, ao longo dos bancos dos rios. E só naquela ilha, com aquelas praias com pedras verdes, a cobra verde dá vantagem, então você pode ignorar a migração de volta da ilha para o continente. Então você se concentra na migração do continente para a ilha. Normalmente, a ilha vai tender, por migração, até a mesma frequência gênica do continente. Mas então você tem essa migração, né, unidirecional, continente versus ilha, e a ilha é tão pequenininha em relação ao continente que não, a migração de volta não importa, tá? Agora, depois você tem um isolamento por distância. Isolamento por distância pode acontecer no simples fato de que você tem, digamos, uma, uma planta, né, uma orquídea, né, que ocorre em toda a bacia do Amazonas. Só que mesmo assim, você tem isolamento por distância, porque é mais provável que ela vai trocar pólen com uma flor perto dela do que com uma flor distante. Então a mutação é que nem o modelo Alpondras, né? Ela não pode ir para qualquer lugar porque o pólen daquela orquídea tem que ser levado por uma vespa até a outra flor, a outra orquídea, né? Então, o mais provável é de que as mutações demorem para. Então, o isolamento por distância explica as espécies em anel, né? Porque a distância é tão grande que ocorre isolamento por distância na ponta da distribuição. Então, esses aí são os modelos mais comuns empregados, né? Então, vocês já pensaram bastante. Agora eu quero saber. É um fluxo gênico é uma força que ajuda a evolução ou atrapalha a evolução? Bom, vamos imaginar é, onças, né? Tem uma mutação que torna uma onça mais inteligente, então ela pode ser uma caçadora mais eficiente, porque ela consegue prever melhor o que a presa vai fazer, né? Então, essa mutação pode se propagar para todas as onças, e aí todas as onças ficam mais inteligentes e elas se tornam predadores melhor. Então, o fluxo gênico permite o gene da inteligência, se ele é vantajoso, passar de uma população para outra. Então,
As populações, então, podem agir como antenas que capturam mutações, e se a mutação é vantajosa, ela aumenta de frequência numa população, e através de imigrantes, ela migra para novas populações. Então, a troca de indivíduos imigrantes carregando novas mutações vantajosas auxilia a evolução da espécie como um todo. Todas as populações evoluem juntas, dentes maiores, garras maiores, mais esperteza, cheira melhor. Então, tudo isso aí pode ajudar uma onça a se evoluir para um predador ainda mais poderoso através do fluxo gênico. Mas vamos supor que essas onças daqui do Pantanal, elas vivem dentro da água. Então, mutações que ajudam ela a nadar começam a surgir. Quer dizer, não surgem, mas começam a ser selecionadas a favor. Aí, nesse caso, a migração e o fluxo gênico atrapalham. Porque a seleção natural tira as onças normais e faz onças com pé de pato, só que aí o gene é reintroduzido na população. Então, puxa o breque da evolução, né? Então, por quê? Porque o fluxo gênico impede a evolução local. Ele faz a espécie evoluir como um todo. Porque as populações estão trocando genes e mutações. Só que a população local, ela fica recebendo genes das populações do lado, e isso aí dificulta ela evoluir sozinha, porque se a seleção natural está eliminando um alelo, esse alelo está sendo reintroduzido por fluxo gênico, tá? Então, como que ele vai fixar na população? Se ele nunca consegue fixar, porque toda geração tem indivíduos listrados sendo introduzidos na população, que a seleção natural está tentando transformar numa cobra verde, né? É, então, então, o fluxo gênico pode tanto impedir a evolução local, como facilitar a evolução global. Bom, é, vamos transformar fluxo gênico. No fundo, a gente está falando de uma coisa etérea. Fluxo gênico. O que é fluxo gênico? Bom, muitas espécies de animais, e de plantas também, têm mecanismos para ajudar o fluxo gênico. Então, nas plantas, você pode imaginar ganchos em cima da semente para grudar na pena da ave e no pelo do animal, e aí carrega a semente para longe. Isso aí ajuda o fluxo gênico. Fluxo gênico é a troca de gametas, ou propágulos, ou alevinos, ou sementes, ou esporos entre populações adjacentes. Então, nesse ratinho Peromyscus maniculatus, foi pedido que a dispersão é de 150 metros para. Então, a dispersão é de pelo menos 150 metros para 70% dos machos e 80%, 85% das fêmeas. Ou seja, né? Então, essa espécie nasce, é criada por mamãe, para de mamar, dá tchau para mamãe e anda, em média, até 150 metros. Em 70% dos machos e 85% das fêmeas. Então, os indivíduos dispersam. Por quê? Endogamia. Isso aí é o motivo, né? Você anda para evitar encontrar com um parente. Porque se você fica homozigoto para genes deletérios e letais, sua prole morre. Nesse lagarto aqui, Scleropus oliváceos, a dispersão média dos juvenis é de 78 metros. Além disso, as fêmeas dispersam 36 metros para colocar os ovos. Então, ela mora no lugar, copula com aquele macho, anda 36 metros antes de botar os ovos. Ou seja, ela já está dispersando, adicionando distância para os filhotes. Né? E aí os filhotes vão andar mais 78 metros. Então, aumenta o raio em que a espécie consegue dispersar. E aqui fala, a vizinhança é de 10 hectares. Então, o que é a vizinhança? Ah, vocês estão pensando no seu bairro, né? Bom, vou falar para vocês o que é vizinhança na genética evolutiva, né? Então, aqui a gente tem Pinus ponderosa, que é um pinheiro que ocorre nos Estados Unidos, nas montanhas da Sierra Nevada e nas montanhas rochosas, né? E
né? Quando ele ocorre, ele pode ocorrer numa área gigante, contínua. Eu gosto desse pinheiro porque ele tem um cheiro de baunilha, né? Então você cheira a casca dela e a resina tem um cheiro de baunilha. E a madeira é super bonita, né? Então eles usam essa madeira, né? Para fazer móveis e assim por diante. É um pinheiro avermelhado, né? Bom, então, por causa disso, os americanos, eles preservam a espécie, né? Protegem ela, né? Tem essas florestas nacionais em que você pode cortar madeira. Só que você só pode cortar madeira a cada 20 anos, o que que seja, né? Então, eles rodam entre as florestas e sempre tem a floresta. Então, é um recurso nacional. Essas madeiras são usadas pela indústria, mas eles não rapam até o fim, né? Então, veja, isso é inteligente. Ao invés de destruir, você preserva. Aí você sempre tem aquele recurso, né? Então, que genial, né? Os americanos fazem isso, né? Então, por que que a gente não faz também, né? Bom, o que é interessante desse pinheiro é que a vizinhança é dado, e para todas as espécies, né? É, você pega o desvio padrão das distâncias entre o local de origem dos indivíduos para entrar em sua prole, que é esse valor S. Aí você faz S ao quadrado vezes 4π, e aí você tem uma área, né? Porque, olha, você tem uma distância e 4πr ao quadrado dá a área daquele círculo. E aí você calcula a densidade média da espécie. Isso é a vizinhança. Então, enquanto que a distribuição desse pinheiro é contínua, o pessoal que trabalha com engenharia florestal calcula a vizinhança. Então, a vizinhança são 572 árvores. Tá? Então, isso aí é a probabilidade do pinheiro de uma pólen se espalhar e quantos indivíduos tem dentro desse espaço, né? Então, se tiver poucos indivíduos, aí você vai ter deriva genética, endogamia, assim por diante. Se tiver muitos indivíduos, então a chance de um deles ser seu parente diminui, né? Então, quanto mais indivíduos, maior a população. Então, quando a população é muito gigantesca, você ignora a população. Então, em populações que se você tem isolamento por distância, o pessoal, ao invés de calcular a população total, eles calculam a vizinhança, né? Bom, agora, o próximo tópico aqui é tamanho efetivo da população. Isso aí é para próximo bloco, né? Então, a gente está fechando aqui o bloco 6 e o próximo bloco é o bloco 7 do capítulo 6, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. Interromper a gravação. Então, tem mais aí para vocês.